boa noite! Bom, hoje a gente vai falar, ou boa tarde, né? Se você está vendo essa live depois. A gente vai falar sobre a rejeição, qual o caminho para curar, um dos sentimentos que são mais importantes, assim, de ser curados e quais que são as consequências quando a gente guarda sentimentos de rejeição na nossa vida, independentemente da idade que a gente tenha. Oi, Daia! Oi, Fê! Oi, Carol! Oi, todo mundo! Bom, vamos lá. Então, o que pode ser a causa raiz da rejeição? A gente pode ter inúmeras causas raízes e aqui eu queria realmente entrar, né? Alguns de vocês já sabem que me acompanham, outros de vocês já são terapeutas, mas lembrando que sim, é possível a gente ter uma causa raiz da rejeição numa gravidez indesejada, num aborto, que foi tentativa de aborto, mas não deu certo, ou talvez você tenha nascido no sexo, entre aspas, errado, como assim? O seu pai, a sua mãe queria um menino e você nasceu menina, ou queria uma menina e você nasceu menino. Uma causa de rejeição também pode vir por comparação. Então, como eu falei na live da cura da criança, sobre o quanto seu pai ficava comparando você com sua irmã, você com seu tio, dos seus tios, sei lá, você com seus primos e você com os outros colegas, né? Se houve muita comparação na infância, isso pode gerar uma profunda dor de rejeição dentro de uma pessoa comum e qualquer. Pode ser também uma das causas de rejeição o abandono. Caso um dos pais tenha abandonado a família, o que acontece muito, ou um pai que está presencialmente, mas ele está ausente, um pai, mãe, que está sempre ausente, mesmo que esteja presente fisicamente, está sempre no trabalho, nunca está disponível para brincar, nunca está disponível para criar uma conexão emocional com os filhos, isso também pode ser uma causa. Abuso psicológico, sexual, físico, e aqui entra abuso físico, como um pai e uma mãe que olha eu falando espanhol, que batia nas pessoas, batia nos filhos, né? Isso também pode ser registrado como uma causa raiz de rejeição. Na escola também, algumas crianças sofreram bullying e aí a partir daí, mesmo que tivesse um lar amoroso, um lar sustento, um lar seguro, chegar na escola e sofrer essa comparação, ou esse bullying, essa diminuição, isso também pode ser uma causa de rejeição. Conflitos, né, dentro de casa. Mãe e pai, já ouvi muitos casos sobre como o pai e a mãe estavam lidando com conflitos e isso gerava um lar inseguro para a criança, ou mãe e o pai envolvido em muitas questões emocionais entre eles e por causa disso eles não tinham a capacidade de dar amor pro filho. Já também vi algumas pessoas que os pais estavam tão absorvidos no relacionamento que deixavam de viver o relacionamento entre pai e mãe, entendeu? Entre pai e filho, mãe e filho, e ficavam só no papel marido e mulher, porque estavam tão apaixonados, tão envolvidos ali na relação dois, que esqueceram do terceiro. Lembrando que, se você não sabe o que é causa raiz, porque nem todo mundo sabe, algumas pessoas sabem, então vamos nivelar aqui. Todas as situações que a gente tem, todas as crenças, todos os sentimentos que a gente tem, existe uma causa raiz. Essa causa raiz seria a causa originária desse sentimento. Por exemplo, você pode se sentir rejeitado agora no seu trabalho, você pode se sentir rejeitado no seu relacionamento, ou até mesmo uma vez que você vai na padaria e ninguém presta atenção em você e você está falando com o padeiro e ele não sabe nem que você está ali. Essa rejeição, ela tem uma causa raiz na primeira vez que você sentiu esse sentimento. Então a gente chama de causa raiz, sentimento raiz, tudo aquilo que foi sentido, principalmente desde a nossa barriga, desde a nossa gestação, até mais ou menos 7, 8, pode ser até mais ou menos 12 anos, que são sentimentos que eles são tão profundos, mas tão profundos que eles ficam enraizados e eles dão criação a todas as outras situações e sentimentos que geram na sua vida. Se uma criança, se um bebê não passa por um sentimento assim de rejeição, ele não vai sentir essa rejeição
quando ele for mais velho, entendeu? Então, tudo aquilo de sentimento que você sente hoje, seja medo, seja baixa autoestima, ele tem uma causa raiz direcionada principalmente na infância, entre 0 a 12 anos. E que vale muito lembrar que a gente, quando é bebê, já começa a sentir as emoções da mãe, principalmente, e começa a interagir com o meio, mesmo estando na barriga do bebê. Os havaianos, eles têm um hábito, né, de nunca brigar na frente da mãe, nunca brigar na frente de uma grávida, porque o bebê já sente essas emoções. Então, diversas vezes, quando a gente faz algumas terapias, as pessoas adultas hoje voltam para a infância e elas começam a captar sentimentos, sensações, talvez um pai falando que droga, esse filho vem aqui justo agora quando a gente está vindo num período ruim financeiro, e a criança, o bebê, antes mesmo de nascer, ele já pode nascer com essa síndrome de rejeição. Então, nessa live de hoje, a gente vai enviar amor ao bebê ao ventre também no final, tá? Que é uma ferramenta do Theta Healing que é muito, muito, muito curadora e muito profunda. Mas é importante você entender que tudo aquilo que você sente hoje em relação a qualquer pessoa, ela tá lá fundamentado em algum ponto. E as causas raízes geralmente são causas que estão em algum lugar obscurecido na nossa mente. Não é tão fácil acessar assim, por isso que chama raiz, né? A gente tá lá escondendo e o nosso subconsciente, de toda e qualquer forma, quer evitar sentir isso novamente, ele quer corrigir esse problema, tirar o mal pela raiz. Então, se você entende isso, você entende da importância de imergir nesses trabalhos, de encontrar a causa raiz. Pode ser que não apareça depois de uma sessão de terapia, depois de um ano de terapia, pode ser que apareça depois de 20 anos de terapia. E quando a gente vai profundo nas causas raízes, a gente consegue finalmente ultrapassar grandes traumas da nossa vida, né? Porque simplesmente eu finalizei e ressignifiquei aquilo que meu subconsciente estava tentando consertar ou encontrar soluções para os problemas até hoje, depois de 30, 40, 50 anos, 60 anos, e tem gente que ainda fica com as mesmas causas raízes e vai morrer ainda com a mesma causa raiz, ok? Bom, o que a rejeição ou esses sentimentos de rejeição causa na gente? Bom, primeiro ponto são pessoas que são rebeldes, tem problemas de rebelião, tem questões com ira, tem questões com amargura, são pessoas que têm muita dificuldade e sentem culpa a todo instante. Eu já falei sobre culpa algumas vezes aqui, então pessoas que se sentem culpadas por diversas situações, são pessoas que provavelmente desenvolvem questões de inferioridade, uma questão desafiadora de enxergar a imagem de si tal como ela é. Então começam a se olhar e a desconectar com a imagem de si da melhor forma. São pessoas que têm a tendência a escapar da realidade, escapismo, né? Como eu falei das ilusões. Crio ilusões, não consigo me conectar com aqui, vivo no mundo dos sonhos, as coisas não são exatamente pelos fatos. Geralmente apresento os pensamentos automáticos, que foi que eu falei na live de segunda-feira, não foi? Ou foi de ontem? Eu já nem sei mais que dia é hoje. A questão da crítica. Então, são pessoas que estão sempre num modo de não lidar com a realidade tal como ela é. Então, são pessoas que sofrem com as críticas, são pessoas às vezes muito críticas das outras pessoas, provavelmente apresentam questões financeiras, porque a rejeição é uma grande pedra na questão financeira. Podem apresentar ciúmes nas relações, desconfiança nas relações, apresentar dureza de se relacionar com outra pessoa, não é uma pessoa que é fluida, que é leve, que é tranquila, divertida. Pode ser que ela entre também na defensiva e que ela apresente sintomas de competição. Muitas dessas partes que eu falei ainda lembra da criança ferida que está no comando da sua vida. Então, se você encontrar pessoas ou se você encontrar algum lugar em que você ainda está agindo com essas características, obviamente vão ter outras
ainda saiba que ainda você está partindo de tomar as suas decisões ou tomar suas atitudes a partir de uma criança interior que está ferida, daquela criança que ainda está lá olhando para o passado, tentando consertar, resolver e resgatar os problemas que aconteceram no passado, seja uma família mal estruturada, seja abuso no lar, sejam pais que se divorciaram cedo. Vai depender exatamente da sua história. E aí, o que eu ia falar? Lembrei. Tá. Sobre outra questão, sobre a rejeição. A rejeição é um sentimento muito denso. É um dos 4 sentimentos extremamente densos que a nossa mente precisa ultrapassar, ressignificar e resolver. Porque quanto mais a nossa causa raiz da rejeição ela for pesada, ela for extensa, menos a gente vai ter poder para manifestar. Mais a nossa energia vai ser densa, mais o nosso subconsciente vai estar direcionando energia para lidar com essas rejeições, para evitar. Na verdade, é assim, sofrer a rejeição tem uma causa raiz. Meu subconsciente, ele vai observar isso, ele vai falar, eu preciso fazer de tudo para que essa rejeição não aconteça novamente. Então, seu subconsciente, ele toma uma grande parte de energia para alimentar essas memórias de rejeição, que você não tem consciência disso, para que elas não aconteçam direito, entendeu? Não vou deixar com que ela aconteça. E aí, Isabelle, você não pode falar em público, Isabelle, não entra nesse emprego, Isabelle, não entra no relacionamento. E aí eu vou falar sobre os aspectos que a gente faz geralmente quando a gente ainda tem muito forte a causa da rejeição. E aí, enquanto você está alimentando essa rejeição, enquanto o seu subconsciente está ali no modo sobrevivência, alimentando essa rejeição, ele vai evitar de pegar essa energia que você teria disponível para manifestar, para criar abundância na sua vida, para criar projetos, para crescer no seu ambiente de trabalho. Então, antes da gente falar de propósito, antes da gente falar de abundância, antes da gente falar de você exercer a sua função divina, que seria ser quem você nasceu para ser, vai ser necessário você olhar para essas questões, principalmente de rejeição, para que você dissolva. Lembra que eu falei na live sobre os traumas que ficam como se fossem pedras na nossa energia? Para que você dissolva esses traumas, esses blocos energéticos e você possa ter 100% de poder para direcionar para aquilo que você deseja, conseguir caminhar para a sua vida. Enquanto você estiver olhando para trás, você não pode construir seu futuro. Os outros 3 sentimentos são ressentimento, arrependimento, rejeição. Regret. Alguém me ajuda aí do Teta Healing, gente. Regret, revenge, remorso. Esqueci. Qual é o 4? É raiva? Não é raiva. Antes era 3. Rejeição, ressentimento. Não. Rejeição, ressentimento e remorso. É isso aí. É isso. Rejeição, ressentimento, remorso e vingança. Essa. Não, porque raiva entraria dentro de ressentimento, né? Então, é rejeição, ressentimento, remorso, que seria arrependimento, e vingança. São esses 4 grandes pilares, causas raízes que a gente precisa dissolver do nosso subconsciente, porque isso impede a gente de manifestar e muitas vezes impede a gente de receber a cura. Gratidão, gente, é porque eu me confundo. Raiva e rancor entrariam dentro de ressentimento, tá? São sentimentos causas raízes. Bom, qual é o problema também da gente trazer essas causas da rejeição? Muitas vezes, quando isso acontece, a gente faz votos. Faço votos no sentido de uma criança que sofre uma rejeição por uma professora. E aí, essa criança vai lá e fala: nunca mais vou deixar ninguém mandar em mim. Então, essa criança, quando ela cresce, ela tem problemas para lidar com as pessoas no trabalho, especialmente com o chefe.
Ou, por exemplo, se ela tá num relacionamento, o parceiro ou parceira dela chega pra ela e fala assim, amor, faz isso. Ela fala assim, eu não vou fazer isso pra você. Porque, na verdade, ela não consegue relacionar com a realidade e sim com as dores emocionais, entendeu? A gente relaciona com os outros a partir das nossas dores emocionais como se fossem vidros. Então, se eu tenho um vidro que fala que quando mando em mim eu sou rejeitada e eu faço um voto de que ninguém nunca vai poder mandar em mim, eu nunca vou obedecer ninguém, toda vez que alguém, mesmo que me ame, mesmo que seja com uma intenção amorosa, vem pra mim, esse vidro da rejeição vai falar, não faça isso. A questão com os votos são extremamente importantes, porque são esses votos que você fez lá quando criança, essas promessas que você fez quando criança, que vão impedir você de ser o seu potencial. Aí venham, eu nunca mais vou depender de ninguém. Se você não vai depender de ninguém, significa que você vai apresentar questões que não são saudáveis dentro do seu relacionamento amoroso, entendeu? Então, o seu subconsciente, por causa desses votos, dos sentimentos raízes que você sofreu, você vai estar sempre fugindo de ser quem você poderia ser. Eu nunca mais vou pedir ajuda. Só que se você tá num problema de nunca mais pedir ajuda, talvez você nunca chegue a crescer financeiramente, porque no momento você vai precisar de ajuda, entendeu? Então, toda vez que, por causa desses sentimentos raízes, você tem votos, esses votos, eles permitem que você chegue até aqui. E aí, para você chegar no seu maior potencial, para você vibrar na sua essência, na sua luz, você precisa eliminar esses votos e ultrapassar esses votos para que você possa ser exatamente quem você é. Como eu falei dos pensamentos automáticos também. Vocês entenderam a questão dos votos, né? Pensamentos automáticos são os pensamentos que apresentam falhas, apresentam falhas lógicas. Então, as pessoas que sofreram rejeição, muitas vezes elas vão apresentar falhas lógicas no comportamento delas. Chego numa padaria, eu não sei porque eu tô com o exemplo da padaria hoje. Chego na padaria, aí a padaria tá lá, e aí tá todo mundo ocupado, quem nunca, né? Vai pedir algo pro padeiro, o padeiro não presta atenção em você, e não tem ninguém para te ajudar. Aí você fala, nossa, ninguém gosta de mim aqui. Isso é um pensamento automático que representa uma falha lógica. Nossa, o padeiro não quer falar comigo porque eu sou feia. Uma causa de rejeição, baixa autoestima, apresentando pensamento automático, uma abstração da situação. Entenderam? Então, vou falar sobre escudo de proteção. Então, todas as vezes que a gente ainda tem esses pequenos traumas ou grandes traumas para serem resolvidos, eles param de deixar com que a gente seja nós mesmos, crie relações saudáveis e seguras e passe a criar esse mundo através das nossas percepções. E daí eu falei, existe uma realmente forma entre você ser rejeitado e você acreditar do que é percepção de ser rejeitado. Bom, eu vou contar um exemplo aqui. Eu tava uma vez, quando eu tinha 16 anos, eu fui atuar num acampamento de crianças, né, de 10, 11 anos, e eu tava ali como voluntária. E aí uma criança, ela tava com alguns problemas com os colegas dela, e aí eu tirei ela pro lado e eu fiquei observando os outros brincando. Só que essa menina, ela tava chorando. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, por que não teve nada a ver? Ela virou pra mim, eu comecei a dar risada das pessoas que estavam brincando, dos meninos que estavam brincando, né, das crianças. Ela virou pra mim e ela falou, você está dando risada de mim. Aí eu falei, eu não estou dando risada de você. Ela falou, você está dando risada de mim, ninguém gosta de mim. Observa qual é a percepção, um fato desconexo da realidade. Eu estava rindo das crianças, ela estava do meu lado chorando, ela acreditou que eu estava prestando atenção nela e porque ela já tinha ali, aos 11 anos de idade, feridas emocionais de rejeição, ela projetou essa realidade da rejeição para mim. Então, muitas vezes, quem tem feridas emocionais da rejeição muito fortes, acabam trazendo essa falsa realidade para cá. Então, a percepção da rejeição. Por exemplo, seus amigos vão sair e, sem querer, eles esqueceram de te chamar. Talvez porque você estava sem o WhatsApp.
E aí uma pessoa que tem problemas com rejeição iria construir pensamentos automáticos, construir histórias no sentido de meus amigos saíram, esqueceram de me chamar porque eles não gostam de mim. Ou talvez, ai, você não me trouxe presente de aniversário, ou você não me deu parabéns porque você não me ama e você não quer estar ao meu lado. Não é bem assim a realidade, entendeu? Então existem percepções do que acontece porque você não está se relacionando exatamente da forma como é, fato, mas você está se relacionando a partir das suas dores. Uma pessoa com rejeição, provavelmente você pode falar algo para essa pessoa e ela se sentir rejeitada, mas simplesmente você está falando sem julgamento. Como que isso acontece? Por exemplo, às vezes você que tem suas feridas de rejeição, você oferece ajuda para uma pessoa. Aí você vem oferecer um consolo para essa pessoa. Alguém está triste, você oferece esse consolo. Essa pessoa que não tem problema com rejeição, ela fala, não preciso disso. Ou pode ser que ela tenha problema com rejeição. Ao recusar essa ajuda, essa pessoa que você tentou ajudar, ela recusou a sua ajuda, pode ser que você crie sentimentos de rejeição. Só por causa disso. E você se sinta rejeitado por causa da percepção de rejeição. Ou você... Gente, quando eu era criança, não tem nada a ver essas histórias, mas eu gosto de contar porque vocês verem que como era os cucos. Eu era criança, eu acho que eu acho que eu devo ter feito um voto de que eu nunca ia rejeitar ninguém, porque eu me sentia rejeitada, né? E aí, quando vinha garçom nas festas de aniversário quando eu era criança, eu sempre pegava a comida de todos os garçons porque eu ficava com pena deles, porque eu achava que eles se sentiam rejeitados se eu dissesse não. Então, isso é uma percepção de rejeição, certo? Se uma pessoa que é garçom, ele oferece uma comida e você fala não, ele se sente rejeitado, não foi ele que foi rejeitado, isso é uma percepção de rejeição. Mas eu era assim, isso é muito doido, né? Então, reconhecer em que parte você acredita que você foi rejeitado ou se você foi realmente rejeitado, tá? Em muitos poucos pontos, inclusive as pessoas que sofrem problemas de rejeição, elas sofrem questões, elas têm feridas profundas na rejeição, elas têm a tendência a não dizer não e a terem muita dor quando alguém dá um não para elas. Então, um não significa que você não é ruim, um não significa que você não significa que é você, algo com você. Então, se eu tenho uma questão com rejeição, quando alguém me dá um não, eu transporto toda a responsabilidade para mim, para minha capacidade, para a ilusão de quem eu sou. Por exemplo, eu estava assistindo um filme ontem chama I Feel Pretty, não sei o nome em português. E aí ela tinha essa sensação de ser rejeitada porque ela era gorda. Ou ela se sentia gorda, ou ela tinha uma percepção de que ela era rejeitada, porque esse filme é muito bom para vocês entenderem a questão da percepção, de que ela era gorda, né? E aí, se ela fosse rejeitada no emprego ali, ela falaria, mas eu sou rejeitada porque eu sou gorda, entendeu? Quando na verdade talvez ela não tivesse uma habilidade que fosse necessário para o emprego, como sei lá, falar espanhol. Tô dando um exemplo aqui bem metafórico, entendeu? Então, as pessoas que têm questões com ilusão, como eu falei, apresentam pensamentos, falha lógica e começam a trazer a responsabilidade de si. Aí ele falou não, ele não quer sair comigo. Talvez você tenha chamado alguém para sair no encontro, se a pessoa tenha ficado doente. E aí ele fala, olha só, não vai dar para ir hoje. Aí você fala, nossa, ele não quer sair comigo porque eu sou feia e chata, porque nosso encontro foi horrível. Sendo que essa não é a verdade, não é a realidade. Então isso aqui é extremamente importante você entender. As mulheres, não só as mulheres, né, mas criam deduções lógicas no sentido de quando um homem tá se afastando, tipo, é algo comigo, eu estou errada, meu Deus, ele não gosta de mim, talvez ele esteja jogando futebol, talvez ele esteja com os amigos dele jogando videogame, talvez ele esteja sendo homem, e aí uma mulher, pode ser que aconteça com um homem também, tá bom? Porque eu já vi homens que vieram passar comigo também já sentindo essas mesmas características, se sentem sentem que são eles a causa do problema, apresentando uma falha automática no pensamento, tá? E na verdade não era nada disso, e sofrem com ansiedade. Então isso aqui é bem importante
que a gente entenda e comece a relacionar tal como é. Na verdade, nessas 2 semanas eu venho falando muito sobre o que é realidade e o que é percepção. Bom, essa pessoa não está me respondendo faz 3 horas. Será que eu realmente estou sendo rejeitada ou será que essa pessoa tem uma vida e ela está seguindo a vida dela, trabalhando, lendo livro, jogando videogame, ou talvez ela esteja dormindo até 10 horas da noite e acordando de 1 hora da manhã até 6 horas da manhã, entendeu? As realidades, as ilusões que a gente cria na nossa mente por causa das feridas emocionais que a gente tem, impedem a gente de lidar com a realidade tal como ela é. Ok? Um ponto também que acontece com as pessoas que ainda têm essas causas muito profundas na rejeição são criar muros que criam bloqueios. Como seria isso? Por eu sofrer isso acontece muitas vezes, já vi muitas pessoas virem falar comigo e trabalhar comigo, bom, sentir rejeição. Por isso, eu não vou deixar ninguém entrar na minha vida. Eu não quero criar relacionamentos íntimos. Esses muros de proteção, eles impedem você de conectar com as pessoas, seja amizade, seja relacionamento amoroso, seja qualquer tipo de relacionamento entre 2 pessoas que vai fazer com que você te conheça um pouco mais, te conheça seus sentimentos, conheça seu interior, né? Uma pessoa que ela cria muro, ela não se relaciona mais. Ela não se relaciona a partir dos sentimentos dela, ela se relaciona a partir de uma imagem que ela precisa projetar para os outros e ela se relaciona até aqui. Não vou permitir ninguém conhecer o que realmente acontece comigo. Crio ilusões de que se eu contar meus problemas, ninguém vai estar ali para mim, ninguém verdadeiramente se importa comigo, eu estou sozinho no mundo, mas na verdade tudo isso é um mecanismo de defesa que você está fazendo por causa de uma ferida muito profunda da rejeição que precisa ser eliminada caso você queira criar um relacionamento profundo e verdadeiro com uma pessoa, seja amoroso, seja de amizade também. É extremamente importante isso aqui, tá? Um próximo ponto seria o fingimento. Eu adoro esse, né? Que seria o justo... eu não preciso disso. Eu não preciso de vocês. A justa resposta dramática do eu sou melhor do que todo mundo, eu sou melhor do que vocês todos e eu não preciso desse emprego, eu não preciso de namorado, eu não preciso de ninguém. Não, e isso aqui causa extremamente essa conexão, esse fingimento. Ele está ligado muito profundo com esses muros de proteção. Então, o que acontece? Uma relação, pode ser de amizade, de amor, 2 pessoas brigam. Essa pessoa que tem feridas emocionais na rejeição, ela não vai saber lidar com o confronto, com o conflito de uma forma tranquila. Por quê? Pode ser que ela vá para esse lugar de tipo, eu não preciso de você e vai embora, tá? Eu não preciso de você. Acontece uma briga entre 2 pessoas de amizade, não tô nem aí, eu posso encontrar outras pessoas e ela deixa de perder o valor real entre 2 pessoas. Ou relacionamento amoroso, né? Marido, namorado. E aí ela torna as pessoas substituíveis, não mais verdadeiras. Então, se eu não preciso de ninguém, todo mundo é substituível. E eu não consigo me relacionar exatamente com a sua essência e com quem eu sou. Toda vez que a gente fala, não preciso disso, observa que no fundo, a gente está evitando uma dor muito grande, uma dor raiz, que pode sim estar enraizada na rejeição. Então, reconheça os seus mecanismos de autodefesa. Toda vez que eu tenho uma dor, eu vou para o mecanismo de autodefesa automaticamente, porque é isso que o seu subconsciente faz, entendeu? E aí eu falei agora sobre o próximo seria autodefesa, defesa verbal, que também podem ser questões realizadas na raiz da rejeição. Gente, agora vocês vão voltar, quando a gente voltar a conviver com as pessoas, fisicamente, vocês vão observar isso, como que as pessoas reagem, né? Tipo, talvez um colega de trabalho seu, ele esteja ali e aí você fale algo e porque aquilo que era totalmente sem dor ou totalmente sem maldade da sua parte, gere uma profunda ferida na outra pessoa e ela parta para autodefesa ou para defesa verbal, que seria atacando ou seria entrando no modo grosseria, seria simplesmente
fazendo que você entendesse que ela está certa e você está errado. Pessoas dessa forma, elas estão ainda muito forte no padrão da rejeição, enraizados na questão da rejeição. É que ia ser muito legal, né? Tipo, amanhã a gente volta pro trabalho e todo mundo começa a reparar essas coisas. Porque a gente começa a se relacionar novamente. Bom, então, e por fim, que é um ponto muito forte entre várias e vários homens e mulheres, que é comprar a proteção. Esse também é um outro mecanismo de proteção para que não seja rejeitado, que na verdade é uma cagada absoluta, tá? O que é isso? Vou buscar agradar a pessoa, vou buscar agradar ela de todas as formas. Vou comprar presente, eu vou ser boazinha, eu vou sempre estar disponível, eu vou sempre estar aqui, eu vou sempre te ajudar e eu vou sempre ser aquela, sabe, a imagem da pessoa que sempre diz sim. O que acontece? Toda vez que a gente quer muito agradar alguém, a gente só quer estar nesse papel de agradar, o fundo do fundo, no fundo, essa motivação do agrado, ela tem uma motivação manipuladora e uma motivação que é fugindo de uma ferida. Não vou falar aqui quem eu sou, vou manipular você comprando presente, comprando comida, te levando para sair, falando você é a melhor, dando elogio, aquela amiga, namorada, namorado, que tá ali sempre tentando te comprar e tentando te agradar de diversas formas, de saber exatamente o que você gosta para que essa pessoa, para que ela nunca seja rejeitada. Se você é uma pessoa que tá nesse aspecto, comprando proteção, observa se você não é uma pessoa que está sempre disponível, que nunca diz não, que não sabe dar limites, que quer sempre ser boazinha, que na verdade você tá com raiva e tipo uma amiga ou seu namorado ou sei lá quem chama você pra ir no shopping, você não quer ir no shopping, você fala, beleza, eu vou no shopping porque ela precisa de mim, sendo que na verdade você não quer ser sociável nesse momento. Isso toda vez que você faz isso, você impede a relação de acontecer. Toda vez que a gente sempre fica no papel de doação, agradar, a gente impede nós mesmos de sermos amados. Então, isso é muito um mecanismo de proteção que faz com que você seja mais ainda rejeitado. Isso que é mais louco, entendeu? Por quê? Porque as pessoas que são boazinhas demais, que são agradáveis demais, que dizem sempre sim, geralmente são as pessoas que são descartadas pelos amigos, ou pelo namorado, ou pela namorada, né? Se eu estou sempre disponível, eu não sei o meu devido valor e eu não permito que a pessoa exerça os 50% dela, exerça a função dela na nossa relação também para entrar nessa relação. Permitir com que, se a gente para de agradar, a gente permite que as duas pessoas entrem na relação. Se você está no movimento de agradar, você não permite que a outra pessoa entre na relação, porque você faz 100% da relação, enquanto na verdade você deveria fazer 50%. Por isso que é necessário a gente olhar profundamente e reconhecer esses pontos. Será que eu não estou querendo manipular essa pessoa para me amar? Será que eu no fundo eu não estou acreditando? Isso é um sinal de codependência, tá? Que se eu fizer de tudo essa pessoa, ela vai também fazer o que eu pedi para ela. Então você é aquela amiga que vai no shopping, não quer ir no shopping, vai no veterinário, não quer ir no veterinário com sua melhor amiga, que vai, ou com seu namorado, né? Gente, é que eu tô falando muito de amizade, porque eu vejo muito isso acontecendo nas amizades também, né? E aí aí você fala assim, ai amiga ou namorado, me ajuda aqui, e aí a sua amiga fala, agora não dá, porque realmente agora não dá. E aí você fala, filha da... Porque é como se ela tivesse uma obrigação de te ajudar porque você ajudou ela, tá? A questão da reciprocidade, ela não é obrigatória. Então, a gente, entendendo isso, a gente entende o ideal de uma relação. Eu faço um pouquinho, a pessoa faz um pouquinho. Faço um pouquinho, a pessoa faz um pouquinho. 50% e não buscar o agradar. Você precisa buscar o agradar a si mesmo, entendeu? Vou buscar agradar, tipo, e tá tudo bem, porque daí quando você vai entrando fundo nessas questões da rejeição, curando essas questões da rejeição, você também se torna uma pessoa capaz de dizer não. Quando eu me sentia muito rejeitada, eu não conseguia dizer não pro garçom.
Gente, muito engraçado, eu não conseguia dizer não pro garçom que trabalhava numa festa, eu comia tudo que eles davam. Ou eu dava para as outras pessoas, né? Por simples questões, entendeu? Se eu tenho questões com rejeição, meu cérebro vai criar votos para que eu nunca repita esse padrão. E aí, isso daí precisa ser curado para que você possa ser realmente a sua essência. Qual que seria o caminho da cura? Daí é você entrar realmente nesse caminho de olhar para sua dor, de, poxa, eu não vou mais fugir dessa dor, eu não vou mais fingir que eu não tenho essa dor da rejeição, eu não vou mais fingir que quando alguém fala tal coisa eu não me sinto rejeitado, porque eu me sinto rejeitado. E uma vez que você começa a ser verdadeiramente honesto e sincero com você mesmo, as suas relações mudam. No sentido de, você não me respondeu essa mensagem, eu estou me sentindo rejeitado por isso. Aconteceu alguma coisa? E a pessoa vai falar, nossa, não aconteceu nada, eu tô com uma confusão aqui na minha família, e totalmente uma outra realidade, entendeu? Então, nesse caso, vai ser necessário você começar, primeiramente, a olhar para as dores. E no seu dia a dia, em que momento você se sente rejeitado? Se existe algo que seu parceiro, a sua parceira faça e você se sente rejeitado, vai ser necessário você entrar com uma comunicação não violenta e falar, eu estou me sentindo rejeitado agora, eu estou me sentindo inseguro por causa dessa situação, eu estou me sentindo de determinada forma, entendeu? E não é isso, olha só a diferença entre você falar o que você sente e você falar o que o outro fez. A comunicação não violenta começaria por, eu me sinto dessa forma. A comunicação violenta seria, você fez isso e você me fez sentir rejeitado. Não é assim, eu não quero que vocês falem dessa forma. Nossa, eu me sinto rejeitada. Eu estou me sentindo rejeitada agora, eu estou me sentindo insegura agora. Totalmente diferente de falar, você está fazendo isso, eu me sinto rejeitada. Ou, você está fazendo isso, você está me rejeitando. Entendeu? E começar a se acolher, né? A gente olhar, se acolher e, novamente, ir para a infância. Ir para a infância, entender que é necessário perdoar. A gente sempre entra nesse papel, né? Olhar para a dor, ressignificar e perdoar, principalmente nossos pais, nosso pai e nossa mãe. E é engraçado que eu tava lendo agora, né, estudando para a live, e eu vou fazer uma live somente sobre pai e mãe. Mas eu queria muito trazer essa informação, assim. O texto falava assim, as pessoas que são os nossos pais. Por que são as pessoas que são nossos pais? Que existem pessoas, e aí essas pessoas são as designadas para serem os nossos pais. Eles ainda continuam sendo pessoas. Quando a gente identifica nossos pais como pessoas e não mais os nossos pais como pai e mãe exatamente, da forma deusa, a gente libera muito peso de que eles deveriam que ser perfeitos, de eles deveriam ser os melhores comunicadores da Terra, de que eles nunca deveriam ter rejeitado, de que eles deveriam estar sempre presentes e super-heróis. Não, eles se transformam apenas em pessoas que foram seus pais. E isso já libera muito peso, né? Mas é necessário perdoar o seu pai e sua mãe e perdoar tudo o que te aconteceu de rejeição. Se você sofreu bullying na sua vida, se você sofreu bullying com a sua professora, eu sofri demais bullying com as minhas professoras. Então, minhas professoras da escola, elas eram péssimas. Mentira, elas estavam fazendo os melhores dela, mas elas estavam tipo super, Isabelle, você está errada. Bom, vamos lá. Perdoar pai e mãe, perdoar os professores, perdoar os colegas que de certa forma eles estavam ali expressando as dores deles, né? E ser vulnerável. Ser vulnerável é isso que eu falei, de estar ali com você, admitir que, poxa, eu tô me sentindo ruim hoje, eu tô me sentindo triste hoje, poxa, essa situação, poxa, eu chamei alguém pra sair, eu chamei essa mulher, esse homem pra sair, e ele não me respondeu a mensagem, isso me deixou triste. E tá ali com você, assumir. Quando a gente assume, muita coisa libera. Eu fechei. E lembra do seguinte, tem um dos 4 compromissos toltecas, né? Ele fala muito, um segundo ou terceiro compromisso, né? Seja impessoal com as situações que acontecem. Sobre acontece algo, não leve as coisas para o lado pessoal. Muitas das coisas que a gente tem, muitos dos sentimentos de rejeição que a gente tem, são porque a gente leva para o lado pessoal, porque a gente acha que é com a gente, porque a gente acha que é nosso problema, porque a gente acha que a gente atraiu. Mas, na verdade,
muitas coisas são as outras pessoas. A outra pessoa, ela tem o problema dela, ela tá ali, ela tem a situação dela, ela tem as necessidades delas que não são as mesmas que as suas, ela tem a forma de tratar dela. E entender isso, né, que tipo, bom, isso aqui é com ela. Se essa pessoa gritou comigo, não é mais comigo, é com ela. Se essa pessoa ela foi grossa comigo, se ela fez escândalo comigo, isso aqui é com ela, entendeu? Eu perdoo. Às vezes você nem tem o que perdoar. Se você entender, muitas vezes que não tem nada a ver com você, e sim com a outra pessoa, com os sentimentos dela, com os medos dela e com a rejeição dela, e você só separar isso já é uma grande, grande evolução quando vocês começam a fazer isso na vida de vocês. Tenho tanto medo da rejeição que rejeito antes. Isso desde os meus 7 anos. Então, exatamente, Fabi, que eu falei, são os muros que constroem bloqueios. E que aí, nesse caso, para você construir um relacionamento saudável, amoroso, para você construir intimidade, a gente entende que quando a gente é íntimo, principalmente com nós mesmos e os nossos sentimentos, a gente consegue criar intimidade com outra pessoa, permitir com que a outra pessoa nos conheça. Então, nesse caso, é permitir isso, né? Olhar para olhar para os seus sentimentos de rejeição e a partir de, como eu falo, a resposta sempre começa por você, começa pelo seu relacionamento com você mesmo. Tô com refluxo. Isa, eu não conheço meu pai biológico, mas eu peço... Não conheço meu pai biológico, mas eu peço perdão a ele também. Um perdão. Isso, exatamente, Tadeu. Só que aí é o seguinte... a constelação fala para você incluir as duas pessoas, né? O sistema adotivo... Não, você não foi adotado, ou você não conhece, ou você foi adotado. Caso você tenha sido adotado, é reconhecer o sistema adotivo e reconhecer o seu sistema biológico, seus pais de adoção e seus pais biológicos. Perdoar todo mundo, entendeu? Reconhecer que a situação foi como foi. Eu falei sobre isso ontem, né? Tipo, aceitar o passado como foi. Aceitar o passado como foi, entendeu? Uma pessoa extremamente mimada também gerador da rejeição em sua vida adulta. Se ela não sente rejeição, não existe uma raiz da rejeição, mas ela pode apresentar questões sim de relacionamento, tá? Teria que ser muito mais específico, mas as pessoas que geralmente foram extremamente protegidas são pessoas que têm dificuldade de lidar com a vida de uma forma... mimada no sentido extremamente protegida, né? Ela teria uma dificuldade de lidar com a vida de uma forma mais real, mais concreta, de, bom, eu vou lá pro mundo, eu vou quebrar minha cara mesmo, eu vou ser... Depende muito do que o seu pai fez ou que a sua mãe fez, entendeu? Mas nesses casos do pai, tipo, ai não, filha, você não pode fazer nada, se foi esse tipo que você tá falando, ai não, filha, não sai na rua, ai não, filha, não faz esse projeto, ai não, filha, eu faço esse trabalho de escola pra você, ai não, filha. Aí essa pessoa, ela pode sim ter problemas com rejeição, se for uma superproteção, porque na verdade ela nem sabe o que é a resiliência da vida, né? E tá tudo certo, tá tudo certo também, é a forma como foi, e é a forma como a sua alma escolheu crescer. Tá, se você não foi adotado, mesmo assim, tá tudo certo, você perdoar e você simplesmente perdoar e agradecer. Porque é isso, né? Ele deu a vida pra você de todas as formas, e é só isso que a gente precisa, né? A vida. Precisou existir seu pai e sua mãe biológica, mesmo que você não tenha sido adotada, perdão por isso, pra você existir, para esses genes existirem, para você ser exatamente da forma como você é, para você fazer a sua missão de vida. Ah, mais alguma dúvida? Porque daí a gente vai enviar downloads. Eu chorava com medo de que alguma boneca se sentisse rejeitada na minha infância. Sofri bullying na escola e carrego a rejeição nas relações hoje. Como trabalhar? Tá, nesse caso vai ser necessário então você olhar da grande primeira vez que você foi rejeitada. Então, a criança, ela sofre, pode ser que seja uma rejeição do útero, como eu falei no começo. Fui rejeitada no útero, já nasci com esse sentimento de sou rejeitada. Pai e mãe ocupados, ou pai e mãe não me deu o amor que eu necessitava como criança.
E aí eu vou com a minha vibração de eu sou rejeitada para a escola e porque eu já estou me posicionando com essa vibração, as crianças começam a fazer bullying comigo, porque eu estou atraindo isso de alguma determinada forma e depois eu não curo isso, vou para uma vida adulta e carrego essa rejeição. Quanto mais a gente carrega um sentimento raiz, mais pesado ele se torna, porque mais coisas a gente vai atraindo e mais denso. Então, por isso que muitas pessoas elas se tornam amarguradas, rancorosas, porque simplesmente tem uma criança ali ou tem uma dor original, né? Uma ferida primal muito profunda da rejeição que só precisa ser olhada, ressignificada e construída. Então, nesse caso, seria, né, eu indico, assim, através da terapia, você olhar para isso com amor, dessa realmente essa causa raiz na primeira vez e ressignificar. Ah, lembrei que eu ia fazer amor ao bebê ao ventre. Só que e entender que, tipo, tá tudo bem também, sabe? Seja o que for, o que aconteceu, não é que tinha que acontecer, mas aconteceu da forma como aconteceu. E por isso que eu falei ultimamente, eu tenho falado muito quanto essa frase impactou a minha vida. Foi difícil, mas eu digo sim para tudo que aconteceu. E eu não vou lutar. Talvez a minha rejeição no útero, que é muito comum em muitos casos, porque os pais, eles fazem sexo, né? E aí às vezes nasce um filho. Não é um ritual e aí não é um ritual e eles fazem algo tipo agora a gente vai ter um filho. Não é todo mundo que faz. Então muitos bebês nasceram com essa sensação de rejeição. Então aí nesse caso vai ser mas é isso que eu tô falando. Isso fez você quem você é hoje. Entendeu? Só que se essa ainda é uma ferida em você e tá atrapalhando sua vida, ela precisa ser curada. Bom, vamos tá faltando alguns minutos pra gente acabar. Então, o que a gente vai fazer é enviar amor ao bebê ao ventre de vocês, que é enviar amor incondicional enquanto vocês estavam na barriga da mãe de vocês, tá? Vocês só precisam fechar os olhos e dizer sim. Eu vou enviar pra vocês, só pra vocês. Vocês me dão permissão pra enviar amor ao bebê ao ventre? Quando a gente faz esse exercício do amor ao bebê ao ventre, a gente muda muitas coisas. Vocês vão reparar depois. Vamos enviar uns downloads. Posso trazer a consciência de vocês que você já sabe o que é ser amado? No princípio, na virtude raiz do que é o amor, que você já sabe o que é e o que seria amor de mãe na perspectiva mais elevada do Criador. O que seria sentir que você é verdadeiramente amado pela sua mãe. Posso trazer também o que seria você sentir o que é ser verdadeiramente amado pelo seu pai, que é sentir o amor do pai, que você é amado pelo seu pai e sua mãe, que você tem um lugar no mundo. Que é seguro, tranquilo, permitido você ser quem você é e ainda assim ser inteiramente amado em todas as suas células. E que você já sabe qual é a sensação de permitir ser amado. Permitir que as pessoas te amem. Permitir criar conexões emocionais. Permitir você criar conexão com você mesmo. Que você já está pronto para viver sem se sentir rejeitado, sem precisar da rejeição, sem criar ilusões e situações para que você continue sendo rejeitado. Que
você reconhece que você já pode liberar essa energia da rejeição para construir a sua vida? E que você já se sente pronto para amar a si mesmo e ser amado pelas outras pessoas? Muita gratidão pela live de hoje, foi muito, muito bonita. Amanhã a gente tem live de cura multidimensional às 6h30 lá no YouTube, tá bom? Um beijo grande, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.